Olá! As enchentes e inundações que afetam parte do país durante o verão não trazem deslizamentos e acidentes. O excesso de águas expõe a população também a uma série de doenças. Para falar dos riscos e dos cuidados com saúde pública nas regiões afetadas pelas chuvas, o Cidadania recebe o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Guilherme Franco Neto. Doutor Guilherme, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Quais são hoje os principais riscos para as pessoas que vivem nessas regiões afetadas pelas chuvas em excesso? Bom, do ponto de vista da saúde pública e do Ministério da Saúde, as preocupações que nós temos em termos de fenômenos naturais são, evidentemente, as questões relacionadas a enchentes, mas também as secas, as estiagens e as queimadas. Esses são os fenômenos, vamos dizer assim, relacionados a processos do meio ambiente, naturais, que são de interesse, são de objeto de trabalho hoje por parte do Sistema Único de Saúde. Em termos de grandes enchentes, nós temos um processo que ocorre e que gera uma série de situações específicas relacionadas à saúde da população. Primeiramente, nós temos um momento inicial que é um momento mais relacionado ao trauma, ou seja, quando você tem um grande alagamento, uma grande enchente, você tem deslizamentos, você tem, desbarrancamentos, ferimentos, mortes, choques elétricos, entre outras coisas. Então, nós temos todo um alinhamento, né, com a Defesa Civil Nacional e temos demonstrado a preocupação quanto aos cuidados mais imediatos que devem ser tomados para essa situação específica. Então, toda a ação da saúde, no primeiro momento, se dirige a esse tipo de situação. Na medida em que o fenômeno episódio vai acontecendo, nós temos preocupações mais ligadas às doenças infecciosas, ou seja, doenças geralmente de transmissão hídrica, ou seja, pela água contaminada, né, especialmente a hepatite, né, hepatite A, que é muito comum. Temos preocupação também com as doenças relacionadas a alimentos contaminados, e aí há toda uma orientação de como é que deve ser a conduta dos gestores, dos profissionais de saúde e também da população para evitar esse tipo de consumo. No primeiro momento é importante que as pessoas evitem o uso de alimentos perecíveis, uma vez que a cadeia, vamos dizer assim, de guarda, né, de proteção... Então vamos por partes, desculpa, o senhor já falou muita coisa interessante para nós, aí o senhor falou, tem várias doenças, algumas da contaminação pela água e requer cuidados da população, outras contaminação pelos alimentos, que requer outro tipo de cuidados. Então, falando especificamente, no caso dos cuidados com a água contaminada, uma água que desceu o morro, passou por lixões, passou por regiões que tinham rato, que vão aí contaminar com hepatite A, como o senhor falou, leptospirose. Como a população pode se proteger de doenças assim quando as águas invadiram suas ruas, suas regiões? A medida mais efetiva, obviamente, na medida do possível, com esse tipo de água, né? Se há o contato, fazer uma limpeza adequada, né, com água, sabão, etc., para poder parte do corpo que da tomou parte contato. do corpo que entrou em contato, né? E principalmente observar as orientações das equipes de saúde, dos profissionais, quanto aos alertas relacionados a determinadas doenças que são comuns a essa situação, especialmente a leptospirose, né, que é a mais grave, que enfim penetra através da pele. A origem do micro-organismo é da urina do rato. Quando você está em condições normais, aquilo lá fica, vamos dizer assim, guardado ou sem contato com a população. Quando você tem uma enchente, você mobiliza aquele material e aí a população entra em contato com isso. Então é importante que, especialmente uma semana após esse grande contato com a água, se tenha uma atenção devida, um cuidado especial quanto ao surgimento de febre alta, dores no corpo, né, o amarelamento da pele,
dores de cabeças intensas. Então, isso pode estar relacionado e é importante que se tenha uma procura, um acesso ao serviço de saúde para que a gente tenha o devido cuidado. Num caso extremo, muitas vezes essa população está em abrigos. Então, vamos dizer que uma pessoa ali começou a apresentar uns sintomas. Isso pode significar um risco de um surto em todas aquelas pessoas? Existe um cuidado por parte do poder público nessa hora que deve ter uma atenção especial de isolar essa pessoa ou não? Como é que funciona isso? Sim, cada vez mais nós temos, inclusive, cartilhas, manuais e orientações como é que deve ser a gestão da saúde em abrigos, né? Desde o momento da instalação, todo cuidado com a gestão dos alimentos, como preparar a cozinha, como é organizar tudo isso para fazer com que a vivência ali seja a mais saudável possível. No caso da leptospirose, não há esse risco de transmissão pessoa a pessoa, mas diversas outras doenças, sim, né? Particularmente os problemas mais transmitidos por via respiratória, que é muito comum também ali, especialmente entre crianças, pessoas mais idosas, elas podem ter, você pode observar, como a gente tem observado, localizados de doenças, de infecções respiratórias. Então, isso é uma preocupação que está orientada do ponto de vista dos abrigos. Como eu disse anteriormente, nós temos todo um alinhamento com toda a gestão que é feita a nível do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e esse trabalho é cada vez mais integrado. E quem faz esse trabalho são as prefeituras de cada localidade? Depende da dimensão da situação, né? Nós, inclusive, no ano retrasado, isto se operacionalizou muito bem no ano de 2012, através de um decreto presidencial, se instituiu a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, para exatamente cobrir situações em que as prefeituras não têm a capacidade de responder de maneira integral à gravidade da situação. Então, envolve Estado, envolve o nível federal e também, obviamente, toda a estrutura das prefeituras que estão sempre mobilizadas para essa situação. Então, nesses momentos, profissionais de todo o país são acionados e chegam a essas localidades para ajudar, por exemplo, nesta higienização de alimentos até o atendimento primeiro socorro das pessoas contaminadas. Quanto tempo, mas o senhor chegou a mencionar, a partir de uma semana depois, a gente já começa a perceber a preocupação com sintomas de determinadas doenças. Quanto tempo é necessário de quarentena, por assim dizer, para saber que aquela sociedade já começou a se livrar de riscos dessas doenças, depois da chuva? Varia muito de como é que o episódio ocorre, né? Se você tem uma situação, como é comum na região norte, vamos dizer assim, extravasamento das águas do rio, em que você tem um alagamento que ele fica, vamos dizer assim, num período maior, crônico, 3, 4, 5 meses, é completamente distinta a orientação, porque ali você pode ter recorrentemente essas situações. Se você tem uma grande enchente, como ocorreu no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, naquela região, em que você tem uma chuva intensa, depois para, você pode prever que num período médio em torno de 20 a 25 dias, esse alerta deve permanecer para poder ter esse conjunto de atenções e cuidados. Aliás, o que o senhor trouxe é muito interessante. Há preocupações distintas, então, em distintas regiões? Nós temos regiões mais propensas à disseminação dessas doenças pós-chuva por uma questão meramente geográfica? Eu diria, bom, o contato com a água contaminada um risco universal, né? Não há esse tipo de situação, quer dizer, os parasitas que existem, os micro-organismos na região norte, para esse tipo de situação é parecido com o que há no sul, etc. Você tem especificidades, né? Você tem, por exemplo, na região sul, mais animais peçonhentos, população em contato com animal peçonhento do que o restante. Mas, enfim, aí isso varia. Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais global, né, eu diria de que a modalidade do evento é que vai caracterizar muito o que é que vai ser feito. A intensidade, não é isso? A abrangência dele, né? Por exemplo, aqueles de barreiras que aconteceu em Pernambuco e em Alagoas há 2 anos atrás, gerou uma situação completamente distinta do que, por exemplo, a situação da região
do Rio de Janeiro, porque você teve um processo mais prolongado, porque você teve pequenos tsunamis, literalmente vivenciados a partir das barreiras que foram forçadas, a derrubada delas e o escoamento da água, que percorreu quilômetros e mais quilômetros. Então isso gerou uma situação, inclusive, totalmente distinta, em que você teve municípios ali que literalmente, inclusive, a sede do município desapareceu. Né? E que souberam antes que isso ia acontecer de alguma maneira? De certa maneira, né? Mas assim, do ponto de vista concreto, toda a ação se desenvolveu somente posteriormente ao episódio ter acontecido. E já que a gente está falando de ações posteriores e preventivas, há formas de se prevenir a contaminação dessas doenças, já que a gente sabe que, por exemplo, o excesso de chuvas é um fenômeno que acomete o Brasil todos os anos, a cada verão. Infelizmente, claro, muitos desses fenômenos não são previstos, mas outros a gente praticamente espera que o fim do ano traga deslizamentos e até situações de risco para muitas sociedades, muitas comunidades no Brasil. Há o que fazer do ponto de vista da saúde pública para prevenir esses surtos nessas regiões ou não? Sim, claro. Bom, primeiramente, obviamente que toda a prevenção e o cuidado antecipado passa por um fortalecimento do planejamento urbano, dos planos diretores das cidades, dos municípios, o ordenamento territorial, porque em grande parte essa vulnerabilidade toda ocorre devido vamos dizer assim, à existência de assentamentos mal posicionados, vamos dizer assim, né? Ou seja, E que é complicado do dia para a noite que isso... Claro, é uma cultura diferenciada que tem que ser instituída do ponto de vista do país como um todo, e isso passa por todo um alinhamento, vamos dizer assim, da postura de Estado mesmo, para poder. Mas acredito que nós estamos já nesse caminho, no sentido de estar observando esse tipo de questão. Esse tema está colocado na pauta dos gestores das cidades, etc. A questão assim, da saúde, ela é muito interessante e importante, porque a gente tem muito a fazer previamente, inclusive com o modelo de saúde pública que nós temos no país, que é fundado, centrado na prática dos agentes comunitários de saúde, da estratégia de saúde da família, da atenção básica, etc., e toda uma lógica de vigilância em saúde que aborda várias questões relacionadas ao cuidado da população. Há todo um trabalho que já vem sendo implementado, sendo feito, no sentido de nós estarmos preparados, especialmente alertando a população e orientando a população no sentido de fazer com que a gente tenha um cuidado prévio a essas situações. Por exemplo, que cuidado prévio dava para uma pessoa que esse ano praticamente as chuvas já passaram, mas ela pode se prevenir já para o próximo ano? É ter uma bota galocha em casa? Isso, para esperar a próxima chuva, eu disse assim, todo um cuidado do ponto de vista... existem situações, inclusive, em que a saúde tem participado, como é o caso de Recife e outras capitais, em que você tem uma ação conjuntamente com a Defesa Civil, para, primeiramente, o mais importante, sensibilizar essas pessoas para que elas não vivam em áreas de risco. Né? E isso é um cuidado que vem sendo incorporado a essa prática. Né? Além disso, todo um conjunto de orientações aí do ponto de vista mais técnico, como cuidar da água quando você está numa situação em que você... Limpar aquela água que você vai consumir. Exatamente. Se você tem uma casa alagada, existe todo uma prática de poder fazer a limpeza da água, com água sanitária, etc., no sentido de fazer com que você tenha um saneamento daquele ambiente. Isso você pode fazer. Essas orientações é a Defesa Civil que passa para as comunidades, ou são os agentes de saúde que já estão fazendo? Existe uma integração de ação. Isso faz parte da preocupação da Defesa Civil, entra dentro do protocolo, vamos dizer assim, de atenção, e nós fortalecemos isso
uma vez de que isso tudo é feito para evitar doenças. Né? Doutor Guilherme, muitas dessas ações acontecem na esfera municipal. É no município, é na prefeitura, é na própria comunidade em que se dá. As prefeituras brasileiras hoje estão mais preparadas, passados esses anos de tantas catástrofes, para lidar com as chuvas e com as consequências dela na área de saúde? A nossa observação é de que cada vez mais existe uma atenção mais bem orientada dos gestores municipais quanto a esse tema. Era um tema negligenciado, sem dúvida alguma, no Brasil. Esses anos todos a gente deixou passar muita coisa. Mas eu diria assim de que existe uma tomada de consciência, existe uma postura diferente da sociedade. A sociedade brasileira não aceita mais passivamente, vamos dizer assim, esses episódios, né? Eu tenho certeza de que esse tema vai ser objeto de preocupação do encontro da presidenta Dilma com os prefeitos. Certamente vai ser objeto de atenção da conversa do ministro Padilha com os secretários municipais de saúde que farão a vinda aqui a Brasília nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Enfim, existe toda uma reformulação do Sistema Nacional, que agora é de proteção e defesa civil, antes era só defesa civil, demonstrando a lógica mais preventiva, né, desse trabalho, e um envolvimento muito mais substantivo dos gabinetes centrais de governo. Por exemplo, a Casa Civil hoje tem uma sala de situação, eu diria assim, em que sistematicamente esse tema está sendo trabalhado. Agora mesmo, com diversos ministérios, nós fomos chamados a contribuir para fazer um plano para abordar essa questão da seca no Nordeste. Enfim, existe... Dá para dizer, perdão, desculpa lhe interromper, bueno. E dá para dizer que com essas ações mais veementes nos últimos anos, em que o senhor disse a sociedade brasileira teve uma tomada de consciência, já não aceita uma situação dessa, nos últimos anos, então, o volume de doenças e de problemas gerados pelas chuvas diminuíram um pouco? Não, o sistema se tornou mais sensível. Então, nós temos mais registros. Pelo contrário, existe um alerta cada vez mais de atenção relacionado a esse sistema. Coisas que eram corriqueiras, que deixavam-se passar, já não passa mais tão, vamos dizer assim... sem um... Por exemplo, um surto de dengue ou cólera numa região afetada por chuva, é isso? Também, mas eu digo assim, os episódios propriamente ditos, né? Existe uma atenção por parte do poder público. E a tendência disso é fazer com que nós tenhamos mais registros de desalojados e desabrigados, porque, inclusive, esses fenômenos, como está acontecendo ao nível dos fenômenos globais ambientais, eles têm se intensificado no Brasil. Nós temos, aqui mesmo em Brasília, a gente está vivendo um período agora de mudança completamente do padrão do que é o nosso inverno, do que é o nosso verão, né? Com menos chuva, quando deveria estar correndo chuva, mais chuva, onde, enfim, a seca desse ano foi mais intensa do que a dos outros anos. Enfim, isso tudo gera mais risco, né? A gente falou, eu não queria, o programa vai se aproximando do fim, eu não queria deixar passar batido, o senhor falou também dos riscos trazidos pelos animais peçonhentos, que a partir desses episódios de enchente passam a conviver mais com a sociedade, são cobras, escorpiões. Quais são os cuidados que a sociedade deve ter e que o poder público pode ter para amparar nesses casos? Bom, já na saúde, já não é de hoje, já tem programas e linhas de trabalho estabelecidas relacionadas aos cuidados dos animais peçonhentos. Ou seja, tem uma chuva já encaminhada para aquela região, uma série de soros e ações preventivas? Sim, você tem todo um cuidado quanto a isso e também, sistematicamente, na rede de atenção à saúde, os profissionais estão preparados para poder orientar quanto a isso. Claro que a gente quer que os envenenamentos não ocorram, né? Mas quando há esse episódio, nós temos, vamos dizer assim, uma rede bem estruturada de poder estar dando cuidado à atenção relacionada a esse tipo de problema específico. E o cuidado da população, deixa eu dar um recado para quem vive nessas regiões, deve ser alterado também em relação a isso? Qual seria um cuidado para se prevenir de uma cobra
É a mesma coisa, o cuidado, se você tem uma enchente, um alagamento, a tendência é que esses animais saiam das seus habitats, né, como chamam, e venham à proximidade onde tem alimento. Mas e aumenta muito, doutor Guilherme? Aumenta muito o número de casos depois das enchentes também? Chama a atenção? Chega a ser semelhante ao que a gente compara com o surto dessas doenças que a gente trouxe? Não. São cuidados complementares que a gente tem. E eu lhe interrompi, eu quero fazer então uma última pergunta. O senhor trouxe o aprimoramento do poder público, até reuniões dentro da Casa Civil para pensar estratégias para o país. Já dá para antecipar algumas dessas estratégias que devem mudar a relação que a gente tem nessas regiões atingidas pelas águas, especialmente, já que esse é o tema do nosso programa? Que cuidado preventivo a mais está sendo preparado pelo governo federal? Quando você tem uma situação dessa, você tem uma ruptura de sistema, né? As coisas param de funcionar. A sociedade, por um momento, ela deixa de funcionar da maneira como corriqueiramente funciona. Os serviços públicos param de funcionar. Você tem interrupção de escolas, de atenção médica, enfim, de serviços da área jurídica, etc, etc. Então, o cuidado que está se tendo é exatamente fazer com que todos esses atores estejam preparados e capacitados para poder se organizar de maneira rápida, né, sob o comando da Defesa Civil, para que a gente institua uns comitês, uns gabinetes de crise para poder fazer a gestão disso daí. Inclusive situações como crianças que estão desaparecidas, idosos que não são encontrados, então isso é comum. A própria situação violência nas escolas, né, que se transformam em abrigo, aquela criança fica sem estudar que não é que não é o correto, né? As escolas não deveriam. A orientação que nós temos da estratégia nossa, de Defesa Civil do Brasil, é de que esses serviços essenciais eles não sejam ocupados por essas situações, né? Melhor ir para albergues, etc., porque isso gera uma interrupção do funcionamento e é muito penoso e doído para a sociedade quando ela tem uma situação dessa cronificada, em que as coisas não funcionam. Então, o correto é nós tratarmos isso de forma tal com que você tenha a intervenção feita o mais rápido possível, o cuidado com, vamos dizer assim, a infraestrutura, etc., para poder com que a sociedade volte a ter o seu funcionamento regular. E o povo brasileiro é muito generoso e muito solidário. Você vê que nesses episódios todos é impressionante como todos eles, a sociedade se mobiliza. Inclusive, foi impressionante quando nós tivemos a nossa participação no Brasil muito grande e importante no episódio do terremoto lá no Haiti, em que a sociedade brasileira foi extremamente generosa com os haitianos. Então, esse é o perfil. Então, é saber a gente aproveitar isso daí no sentido de organizar esse potencial de ajuda. Exatamente. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental, do Ministério da Saúde, Guilherme Franco Neto. Nós falamos sobre as doenças que surgem em regiões afetadas por enchentes, alagamentos, inundações e sobre os cuidados a serem tomados pelo poder público e por quem vive nessa situação, ou quem enfrenta essa situação. O Cidadania chegou ao fim, mas você pode deixar sua opinião sobre o assunto. O telefone do Senado é o que você já conhece. 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer parte do país. Se preferir, pode ainda entrar na nossa página na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até a próxima.